Olá, olá! Primeiramente, muito boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui nessa nossa aula da Escola Bíblica, indo aqui ao ar, né, na quarta-feira, a gente faz ela ao vivo na quarta-feira, e aos domingos ela vai ao ar no nosso canal do YouTube às 8h45 da manhã. Então, bom dia para você que está conosco nessa estreia do vídeo neste domingo às 8h45. Um olá para você que está vendo algum outro dia ou horário da semana, estudando a Bíblia conosco. Semana passada nós terminamos as três cartas do apóstolo João, primeira, segunda e terceira. Esta semana a gente começa agora uma nova, aliás, duas novas cartas do apóstolo Paulo, a primeira e a segunda carta dos Tessalonicenses. Mas antes de nós darmos início, eu vou pedir, irmão Miguel, o irmão consegue abrir aí seu microfone e nos dirigir a Deus em oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, o dia que o Senhor nos concedeu, a noite que está nos concedendo, agora, nesse momento, ó Deus, e a rica oportunidade, ó Deus, de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa teu servo que vai nos conceder a aula, ó Deus, e que teu Espírito Santo nos dirija, ó Deus, no estudo da Tua Palavra e também durante esse final de semana. Em nome de Jesus, ó Deus, é que te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos fazer hoje um estudo introdutório, um estudo panorâmico das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E para darmos início, vamos ler o texto-chave que a gente separou para hoje, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Então, abra aí, eu vou pedir a um dos alunos que abra a sua Bíblia. Irmã Enedina, irmã que está aí conosco, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E leia para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. Pode ler. 5, já estou lendo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês só um momentinho. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De Muito, fato, só isso vocês... mesmo, só até o Só 5, até irmão. aí, né? Só o 5. Muito bem. Então, nós estamos falando agora de uma igreja que fica numa cidade, uma cidade que existe até hoje, a cidade de Tessalônica. Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês um mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, só um minutinho que eu vou colocar em apresentação aqui. E aí, eu vou compartilhar algumas imagens também. Então, você está vendo agora este mapa de Tessalônica, não é mesmo? Aliás, da segunda viagem do apóstolo Paulo, e você vai ver aqui, estão vendo o meu mouse, né? Essa setinha vermelha aqui no meio, ela deve estar meio pequenininha. Mas Paulo, ele sai então de Jerusalém, percorre pela Cesareia, chega até Antioquia. Antioquia, que é a igreja que sempre envia Paulo às viagens missionárias, passa de novo pelas igrejas que ele fundou na sua primeira viagem. Então passa por Derbe, Listra, Icônio, segue pela Frígia, e aqui então, finalmente, ele atravessa essa pequena região aqui do mar, chegando a Filipos, organizando em Filipos a igreja aos filipenses, conhecendo ali, por exemplo, Lídia, vendedora de púrpura, tendo ali algumas dificuldades na cidade de Filipos, que foi aquela situação do carcereiro, e aí ele passa por Anfípolis e, enfim, chega a Tessalônica, aqui um pouquinho já acima dessa região, que é a Grécia. Então, você está vendo aqui cidades conhecidas da Grécia, que são Atenas, aqui embaixo, Corinto,
nesta outra região, e uma cidade pouco conhecida nos dias de hoje, que é Bereia. Uma coisa interessante, então, é que a cidade de Tessalônica, ela existiu, então, há muito tempo, e você tem, deixa eu ver se eu acerto aqui, olha aí, ó, você tem aqui ruínas da cidade de Tessalônica, já de 2.000 anos atrás, e pode ser que até um pouco antes. Você vê que interessante que você tem aqui toda essa parte de ruína, e ao lado prédios modernos, né, prédios mais novos, e aqui você tem essa grande escavação, esse grande sítio arqueológico dessas ruínas que foram sendo descobertas ao longo do tempo. Se você for pesquisar na internet, você acha mais algumas informações. Ainda aqui, você vai também ver a cidade que hoje ainda existe, é uma cidade moderna, né? Aqui, olha que pôr do sol maravilhoso, é uma cidade costeira, então você tem aí, dá até vontade de conhecer, né? Você tem, esta é a cidade de Tessalônica, é a segunda maior cidade da Grécia, tá? Então, é uma cidade hoje pujante, que funciona, que tem ali os gregos, né? Olha aí mais uma outra foto dessa região central aqui de Tessalônica. Então, você vê uma cidade muito bonita, muito bem organizada aqui. Aqui você tem algumas barracas, né, de restaurantes, aqui provavelmente uma praça central, e todo esse corredor central aqui, além dessa avenida que já está na orla da praia. Então, muito bonito, né? Você consegue ver mais imagens assim pela internet, se for pesquisar, né? Então, aí é que está a cidade de Tessalônica, uma belíssima cidade do mundo grego, que foi há cerca de 2.000 anos atrás alcançada pelo Evangelho, através do apóstolo Paulo, através também ali de Silvano ou de Silas. Sim, você vai ver aqui na carta aos Tessalonicenses um tal de Silvano. É o mesmo que é Silas. É que Silvano é a variação latina do nome de Silas. Silas seria uma versão hebraica do seu nome, e Silvano seria como se fosse o nome romano dele. Então, Paulo, Silas e Timóteo, entre outros, que estavam ali nesta viagem missionária. Pois bem, vamos então falar um pouquinho sobre a fundação dessa igreja, e vamos falar com leitura de texto bíblico, né? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Vamos ver em que momento em que Paulo chega ali nesta região junto com seus companheiros. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 17. Leia para mim, eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim versículos de 1, 2, 3 e 4. De 1 a 4. Quem achou, pode ler. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, segundo o seu costume. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e propondo a que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Muito bem, então você está aqui vendo essa chegada. Uma coisa interessante do livro de Atos é que ele tem uma narrativa corrida, então a gente não consegue ter muita noção de tempo. Só o período de pregação do apóstolo Paulo foi ali inicialmente em 3 semanas, ele diz ali 3 sábados, né? Então você já sabe que pelo menos ali Paulo esteve com eles por cerca ali dos seus 15, não, dos seus 21 dias, mais ou menos, que ele esteve com eles pregando, mas não foi só os 21 dias. É que quando você avançar para o versículo 5, a gente vai falar dele mais para frente, versículos 5, 6 e 7, tem um período ali que não é contado, que não é narrado, mas passou-se alguns meses. Paulo ficou ali, não só ele, mas os demais ficaram algum tempo a mais
do que apenas essas 3 semanas, né. Só que quando a gente lê o livro de Atos, o negócio é tudo muito rápido, é uma narrativa corrida que Lucas faz ali, e a gente perde um pouquinho da noção de tempo. Mas veja que interessante, o versículo que nós observamos ali em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, Paulo diz ali aos Tessalonicenses, lembrando, aliás, eles, vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. E como é que então eles procederam em relação a eles e ao seu favor? Bom, isso foi o que o pastor Salovi acabou de ler em Atos capítulo de número 17. Eles tinham ali a pregação do evangelho e quais eram os fundamentos da pregação de Paulo, dos demais discípulos, os apóstolos ali que estavam. Bom, primeira coisa, eles investiam tempo. Então, é narrado que Paulo foi à sinagoga por 3 sábados. Inicialmente, era essa a estratégia do apóstolo Paulo. As sinagogas, elas eram espalhadas por todo o mundo romano, porque os judeus haviam se dispersado, houve ali 2 grandes diásporas. A primeira grande diáspora acontece ali, entre o Império Persa e o Império Grego, mas principalmente no período do Império Grego, onde os judeus que já eram dominados pela Pérsia passam a ser dominados pela Grécia, e a Grécia se expandia não só no Oriente, mas também numa parte da Europa. E ali você tem, então, esses judeus se espalhando por esse Império Grego, que também já estavam, de certa forma, ligeiramente espalhados por conta do Império Babilônico e do Império Grego ou do Império Persa, mas no Império Grego há uma expansão ali voluntária, uma dispersão voluntária. Já do Império Romano, que é um império muito mais extenso no seu território, e ali havia a construção das estradas pavimentadas, coisa que facilitou esse deslocamento por todas as regiões do Império. Os gregos foram para tudo quanto é cidade e instalavam onde eles iam, abriam uma sinagoga. E essa era a estratégia de Paulo, e inclusive de outros apóstolos e discípulos que estavam aí por todo o mundo greco-romano, que era ir à sinagoga e anunciar sobre o Cristo, o Messias, que era tão aguardado. E Paulo diz: olha, vocês sabem como nós procedemos, vocês sabem qual foi a nossa pregação. E vejam o que é dito lá em Atos, capítulo 17, versículo 2, que ele discutiu com eles com base nas escrituras. Então essa era a estratégia de Paulo na maioria das visitas que ele fazia às cidades. Nem todas as cidades tinham sinagogas, por exemplo, ou nem sempre ele visitava essas sinagogas. Por exemplo, aconteceu em Filipos, então se você ler o capítulo anterior, você vai descobrir isso. Não havia um local onde eles pudessem se reunir, por isso eles se reuniam à beira do rio. E também acontece em Atenas, da mesma forma, a cidade de Atenas também, Paulo não vai à sinagoga, possivelmente porque não havia uma, e é só você continuar lendo o capítulo 17 que você vai descobrir isso daí. Mas aqui ele vai. O fundamento da pregação dos discípulos é o investimento no tempo, gasta tempo com as pessoas, permanece, insiste, prega a palavra. Enquanto há ouvinte, enquanto há aquele que não rejeita a palavra, eles estarão lá dispostos a pregar. Segundo aspecto é que eles pregam com base na Escritura, com base na Bíblia. Então, não vem de sua imaginação, não vem daquilo que eles pensam, não vem de uma simples experiência, mas vem com base nas Escrituras, provando que Jesus é o Cristo, provando que Jesus é o Messias que havia de vir. E por último, ele também nos ensina que a pregação deles tinha a base do evangelho. Por quê? Quando você vê ali também em Atos 17, no versículo de número 3, ele está dizendo que ele explicava que Cristo deveria sofrer, e esse sofrimento já entende-se morte, e depois ressuscitar dentre os mortos. E ele diz: este é o Jesus, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. É a base de todo o evangelho.
A base do evangelho, por exemplo, Isaías 53, que fala do sofrimento do servo sofredor, que fala do sacrifício de Jesus, mas que também fala de sua ressurreição. Se você começar a ler ali o Salmo 53, você vai identificar, Isaías 53, perdão, você vai conseguir identificar todos esses aspectos, dentre vários outros. Olha, eu vi que tem aluno novo aí com a gente, né? Tô vendo uma aluninha. Ô, irmã Emilce, veja se a mamãe da Sofia autoriza ela dar um boa noite aí para ela dar boa noite, tá? Vê se ela autoriza primeiro. Minha sobrinha tá na live hoje. Muito bem. E aí, você vê então Paulo declarando lá na carta aos Tessalonicenses: vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Nós, então, pregamos este evangelho com poder e com palavra de Deus, poder do Espírito Santo. E essa, então, é a fundação desta igreja, é assim que começa esta igreja. Mas veja que interessante, há nesta igreja, desde o princípio, oposição aos discípulos, oposição aos que pregaram e aos que creram. Então, eu vou pedir para um dos alunos ler para mim agora, Atos 17, versículos de 5 a 9. Atos 17, do 5 ao 9. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentro os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio de alguma coisa, pastor. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Tem um ponto lá Eu entre vi aqui. o 5, 6, D, eu não sei o que tem depois do D. Deixa eu ler aqui esse trechinho que ficou. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Então foi isso, cortou aqui Da multidão. do meio da multidão, né? Ficou só a letra D. É que alguns dos alunos, professores nossos, recebem o esboço antecipado. Ô irmã Emilce, já que está autorizado aqui, ó, deixa a Sofia dar uma boa noite para a gente aqui. Vai ter que abrir o microfone. Oi, Boa Sofia. noite, Sofia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sofia. A tia Beth tá aí. É muito linda. Muito bem, muito bem, muito bem. Para a gente não perder a concentração aqui, que o tio ele já vai perder a concentração. O tio aqui ele vai dar aula para a Sofia, entendeu? Então ele já não vai se concentrar direito para essa aula, mas vamos tentar. Beijo pro Vamos tio. tentar aqui. Beijo para Beijo, todo mundo, gente. Agora vocês estão entendendo por que o tio fica difícil o tio se concentrar. Mas deixa a Sofia aí participando, vovó Emilce. Muito bem. Então, depois desse momento maravilhoso aqui de distração, a gente vai falar sobre oposição e perseguição, tá bom? Como o pastor Solovi leu aqui em Atos 17, você percebe que a igreja em Tessalônica, já logo de início, sofre perseguição por parte dos judeus. O pior é o motivo. Porque no versículo 5, nos é dito que eles ficaram com inveja. O que acontece, gente?
a sinagoga tinha sua forma de trabalhar e eles não eram aqueles propagadores da palavra de fato no sentido evangelístico da coisa, apesar de terem essa missão de apresentarem ao mundo o único Deus verdadeiro, mas não faziam. E, de repente, alguém, um judeu, começa a falar, e ali os gregos, que já eram prosélitos, simpatizantes com o judaísmo, mas não só eles, e várias outras pessoas, e é dito ali que mulheres de alta posição da sociedade, vários outros não-judeus, vários gregos se interessaram pelo evangelho, e isso despertou inveja. E esse povo aí era meio ruim mesmo, tá? Então você vê, eles começam a causar um tumulto e eles não têm motivo. Eles não têm motivo. Então o que eles fazem? Eles contratam, o meu texto diz aqui, alguns perversos, homens perversos desocupados. Versões antigas dizem ali alguns vadios, gente que não tinha o que fazer do meio da multidão, e eles causam um tumulto e arrastam ali um dos cidadãos que entregou a vida a Jesus Cristo, que fez parte da igreja, que é Jason, para que ele então fosse de alguma forma culpado, já que eles não encontraram nem Paulo nem Silas. E esse é um ponto interessante, que aqui você vê o uso da mentira, aonde eles vão declarar, olha, todos eles estão seguindo decretos que estão agindo contra César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. É uma grande hipocrisia. Porque, por acaso, para o judeu, Deus não é o rei dos reis? Então, eles, por pura moção, por pura motivação de inveja, eles então vão e tem essa perseguição por parte dos discípulos. Mas a fala que nos é dada no versículo 6 de Atos 17, ela de fato é interessante. Estes homens que têm causado alvoroço, ou em algumas versões mais antigas que eu prefiro até o texto Revista e Atualizada, por exemplo, Almeida Revista e Atualizada, que ele diz que tem transtornado o mundo, agora chegaram aqui. O evangelho por onde passa causa alvoroço. O evangelho por onde passa causa choque, transformação, porque de fato é uma nova vida em Cristo. De fato, não há nada que o mundo possa fazer de igual. Ele é arrebentador, ele é algo que não há igual, que o ser humano não consegue fazer. Por isso, é incrível. E aí, então, com este pano de fundo, e ali, se você continuar lendo a história, você vai ver no versículo 10 que Paulo e Silas vão para Bereia, né, e prosseguem lá. Depois, esses mesmos judeus invejosos perseguem eles até Bereia, arranjam um tumulto lá, e aí Paulo e Silas vão para Corinto, e Timóteo volta para Tessalônica. Aliás, Paulo e Silas vão para Atenas, e Timóteo volta para Tessalônica, tá bom? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora, entendendo esse pano de fundo? Vamos, então, entender agora a carta. Essa primeira carta é escrita ali entre o ano 49 ou 50 depois de Cristo, dizem ali os especialistas, mas ela é escrita por Paulo quando ele está na cidade de Corinto. Então, depois você pode dar uma olhadinha em Atos capítulo 18. Atos 18, você vai ver ali o período que Paulo passa cerca de 2 anos em Corinto, e durante esse período ele escreve não só a primeira, mas as duas cartas. E esta carta é uma carta onde Timóteo, que está ali na cidade de Tessalônica, quando ele chega a Atenas, ele é enviado de volta a Tessalônica, porque eles ficaram aflitos, isso está registrado nas cartas de Paulo, ficaram preocupados com a igreja em Tessalônica e reenviaram ali Timóteo para cuidar da igreja por um tempo. Timóteo passa um tempo com eles, volta para Corinto e traz notícias para o apóstolo Paulo. Por isso eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim a 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 6 a 8. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 6 a 8. Quem achou pode ler.
Mas não demora, não. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam as boas recordações de nós. Desejamos ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em todas as nossas necessidades e tribulações, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Muito bem, então você vê aqui Timóteo trazendo boas notícias, não é mesmo? Para o apóstolo Paulo, para Silas, a respeito da fé. E vamos dar uma olhadinha de como é a manifestação dessa fé. Então, leia para mim agora no primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, de 7 a 9. 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. Quem achou, pode ler. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Muito bem, muito bem. Lê até o 9 para minha irmã Emilce. Estou procurando aqui o 9, que a Sofia misturou a folha. Pois eles mesmos relataram que, de maneira que vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Muito bem, então vocês viram aí a Sofia participando aí, ajudando a vovó ou não, né? Obrigado, pastor Salavi, obrigado, irmã Nilson, obrigado, Sofia. Muito bem, então agora você vê, de uma maneira específica, essa boa notícia do apóstolo Paulo, em como esta fé deles foi se desenvolvendo. Então, esse é o contexto, essa é a igreja em Tessalônica, essa é a identidade da igreja de Cristo. Diz, olha, vocês não só creram, mas vocês se tornaram modelo. Muito interessante isso, porque ele está dizendo, olha, vocês se tornaram modelo para as igrejas novas e antigas. Porque ele diz, em toda a Macedônia, e na Macedônia é a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, certo? E em toda a Acaia. A Acaia é uma outra forma de se falar a Grécia. Tá? A Grécia também era chamada de Acaia. E as igrejas que haviam na Grécia, uma igreja formada em Atenas, apesar de não ser mencionada em nenhuma outra carta, ou historicamente depois, mas há uma igreja em Atenas e a igreja em Corinto, que já é muito mais conhecida, não é mesmo? Só vou pedir aos alunos, fiquem atentos aí se os microfones não estão abertos, tá, queridos? E aqui você tem eles dizendo, olha, vocês se tornaram este modelo. Por quê? Porque se propagou a mensagem do Senhor em toda a Macedônia, partindo de vocês. Olha que interessante, Tessalônica é uma igreja que se torna base de evangelização de missões locais. Missões, quem sabe, estaduais, missões, quem sabe, nacionais, né? Missões regionais. Ali, então, Tessalônica não só recebeu o evangelho, um evangelho que se expandiu na cidade de Tessalônica, mas os tessalonicenses não se detiveram às fronteiras da sua cidade, e nem se detiveram só às fronteiras do seu povo, porque eles são um povo grego. Macedônia é Macedônia, o grego é grego, apesar da cultura ser muito próxima, mas são povos diferentes. E eles, então, vão e pregam o evangelho em toda a região ali onde estavam. E aí, Paulo disse, não somente isso, não foi só isso. A
fé de vocês se tornou conhecida. Então, essa é a igreja de Tessalônica. E para isso, então, queridos, hoje, como é uma aula de panorama, uma aula de conhecimento, então quero dar uma olhadinha com vocês no conteúdo da carta de Paulo, das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos falar primeiro da primeira, depois eu trago a segunda carta. Essa é uma aula introdutória. Tem temas muito polêmicos, alguns temas delicados, alguns temas difíceis aqui na carta aos Tessalonicenses. A gente não vai abordar nenhum desses temas de maneira direta, porque nós temos 16, com essa aqui, né? 17 aulas que nós vamos trabalhar todo este conteúdo, tema a tema, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo. Então, pode ficar tranquilo, você vai ouvir vários temas aqui e vai ficar com dúvidas em alguns deles. Você pode até colocar nos comentários aqui qual é o tema que mais te chama a atenção, o mais difícil de entender, que você mais gostaria de ouvir, para poder a gente depois trazer aí de maneira mais detalhada, com maior dedicação, tá bom? Mas vamos lá. A primeira carta, ela está dividida mais ou menos em dois formatos de escrita. O primeiro formato é o narrativo e o segundo é o exortativo. O narrativo vai do capítulo 1 ao 3. Então, Paulo ele vai narrando, ele vai relembrando o que aconteceu para que o evangelho chegasse a eles, como eles creram, no que eles creram, o que desenvolveu, o que aconteceu quando eles já estavam na cidade, o que aconteceu depois. Então, o capítulo 1, por exemplo, vai falar sobre a conversão deles e o entusiasmo que eles têm para evangelizar, para propagar a mensagem do evangelho, como a gente já viu aqui ligeiramente sobre a identidade dessa igreja. Além disso, o capítulo 2 e o capítulo 3 vai falar sobre a conduta do apóstolo Paulo, dos demais irmãos ali, Silas e Timóteo, que muitas vezes são chamados de apóstolos, não na figura da autoridade apostólica, mas sim como missionário. Essa é uma coisa interessante. A palavra apóstolo, no Novo Testamento, ela não é utilizada apenas para dar a autoridade apostólica dos 12, por exemplo, que Jesus confiou a eles. Mas a palavra apóstolo era também a palavra enviado ou enviada. E este termo foi usado para homens e mulheres no Novo Testamento, porque eles eram os enviados da igreja, algumas vezes enviados com ofertas, como por exemplo Epafrodito. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para levar ofertas ao apóstolo Paulo quando ele está preso ali em Roma, quando ele estava na cidade de Tessalônica e assim por diante, tá? Você vai ter aí outros também chamados, Barnabé chamado de apóstolo por Lucas ali, quando ele diz os apóstolos Barnabé e Saulo, Silas e Timóteo também. Então, aqui os companheiros de Paulo são discípulos, são apóstolos, são enviados para pregar a mensagem do evangelho, e no capítulo 2 e 3 é falado sobre a conduta de Paulo e destes irmãos também durante toda a visita. Então, é um conteúdo bem narrativo para a gente entender tudo o que aconteceu, para a gente ter uma noção de como o evangelho se propagou ali entre estes irmãos. O capítulo 4 e 5 são capítulos de exortação, de orientação, de conselho, de correção, de instrução, de chamar atenção também. Então, por exemplo, capítulo 4, aí você já vai ter divisão de pelo menos 3 grandes temas, não é? Por exemplo, versículos de 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, Paulo vai falar sobre a vida de santidade, mas de uma maneira específica em relação à sexualidade, à vida íntima das pessoas, não é? Falando justamente sobre a imoralidade, né, que muitas vezes estava e era comum na sociedade greco-romana. Esse tipo de imoralidade, esse tipo de depravação, ele era comum, e como eles vinham desta cultura, a maioria ali era grego, a maioria vinha de uma cultura geral, então eles estavam ali justamente com esse tipo de problema que Paulo precisava orientar. Já dos versículos de 9 a 12, no capítulo 4, Paulo fala sobre o amor fraternal
e também sobre o trabalho diário. Aí ele está falando de trabalho mesmo, gente. Ele está falando das atividades do dia a dia, seja ali os pedreiros, os carpinteiros, os comerciantes, vendedores de tecido, tingidores de tecido, os fabricantes, artesãos, todos os tipos de trabalho lá, porque havia um problema muito sério entre os tessalonicenses, a cidade, o povo, a cultura do povo, e principalmente, aliás, principalmente não, e isso afetava também a vida da igreja. Existia gente que não queria trabalhar, e não é porque não tinha condição, era gente que tinha, a gente vai falar sobre isso, mas gente que buscava o ganho fácil, né? Então, Paulo exorta sobre isso, mas sem deixar de falar do amor entre irmãos, do amor fraternal. No capítulo 4, dos versículos de 13 a 18, Paulo agora fala de um tema muito sensível, e aqui é bem polêmico até para entendermos, mas ele fala sobre o encorajamento e a consolação diante da morte. Os tessalonicenses estavam perdendo muitas pessoas. Não se dá para precisar se era por conta da perseguição ou se era por conta de fatalidades mesmo, problemas de saúde, entre outros. Paulo não dá a entender que, por enquanto, essas mortes eram por perseguição. Isso acontecia de uma maneira muito forte na região da Ásia. Aqui na região da Grécia, a perseguição era de uma outra forma que se dava. Mas, de qualquer forma, ele traz ali, dos versículos de 13 a 18, este encorajamento. Já no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, ele traz um alerta, uma atenção grande, uma postura de vigilância diante da volta de Jesus. Lembra muito, é um capítulo que vale a pena, um trecho que vale a pena você ler em conjunto com Mateus, capítulo 24 e 25, e Lucas, deixa eu só confirmar se é Lucas 22. Eu não me lembro aqui de decor. Não é o 22, é o 21. Lucas 21 ou Mateus capítulo 24 e 25. São capítulos interessantes para você comparar o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, sobre essa questão da vigília, da atenção à vinda de Jesus. E ele termina a carta de 1 Tessalonicenses falando aqui, dos versículos de 12 a 28, sobre, ele de novo vai falar sobre trabalho. Então, veja, realmente era um tema delicado ali na comunidade dos Tessalonicenses. Ele vai falar também sobre comunhão da igreja, a vida comum, a vida diária da igreja, e termina trabalhando sobre esse tipo de exortação. Então, este é o conteúdo da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, e é em cima deste conteúdo que nós vamos trabalhar ao longo das próximas semanas, das próximas aulas. Mas eu disse que nós íamos ver o conteúdo das duas cartas, então vamos olhar agora para o esboço da segunda carta. Então, aqui Paulo vai escrever, o que acontece? Timóteo ali era o responsável, né? Ele estava ali trazendo as informações para o apóstolo Paulo, e agora ele vai e leva essa carta, o apóstolo Paulo diz que deve ser lida publicamente, tem que ser lida para todos os irmãos da igreja. As cartas, em geral, eram feitas dessa forma. Até mesmo algumas cartas pastorais, por exemplo, a primeira carta de Timóteo, Paulo dá a orientação aos demais que estiverem lendo essa carta também. Bem, esta segunda carta, então, Timóteo leva esse conteúdo e ele retorna para Corinto para trazer a repercussão. Não dá para ter uma certeza se foi bem uma falta de aceitação, se não foi bem recepcionada a carta, ou se não foi bem entendido o que Paulo estava falando. Não dá para ter certeza sobre o motivo. Mas Paulo, então, se vê na necessidade de escrever uma segunda carta.
esta segunda carta, ela reforça tudo que foi falado na primeira. Tem um número menor de capítulos, a primeira carta tem 5 capítulos, a segunda tem apenas 3. Mas Paulo vai reforçar alguns temas e vai detalhar alguns outros ali que ele vai trazer. Então vamos olhar o conteúdo da segunda carta? Ele começa fazendo sua saudação no versículo 1 e 2, tradicional dele, e dos demais companheiros, de novo, os mesmos companheiros ali, né, que ele vai trazer. Então, por exemplo, quando você abre lá em 2 Tessalonicenses, ele vai de novo ali, Paulo, Silvano ou Silas, né, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então, ele de novo traz ali a mesma saudação. O versículo 1, versículo 3 e 4, ele mais uma vez coloca em oração. A gente vai ver muito bem isso na semana que vem, as orações do apóstolo Paulo nas cartas, e há uma oração de gratidão e de glorificação a Deus pela igreja de Cristo. Então, ele começa sempre agradecendo, reconhecendo a igreja de Cristo, independentemente dos problemas. Diferentemente das dificuldades, Paulo, então, ele vai trabalhar esses aspectos de glorificar a Deus pela sua igreja, reconhecendo que a igreja pertence a Jesus, que a igreja é de Jesus, não só na sua existência, mas também na sua prática, e agradecendo a Deus e agradecendo pela vida destes irmãos. Agora ele, no capítulo 1, o restante do capítulo, de versículos 5 a 10, ele começa a falar sobre a perseguição severa que a igreja está sofrendo. A igreja de Tessalônica está sofrendo uma perseguição severa, e por conta disso, ele está respondendo uma pergunta: por que Deus permite essa perseguição? Isso é um tema muito relevante, porque nós temos a igreja perseguida hoje. No Brasil, a nossa perseguição ela se dá mais de uma maneira ideológica. Tentam usar de algumas leis para que o evangelho não seja pregado, algo do tipo. Mas fora do Brasil, em alguns países da América Latina, em todo o norte da África, na África subsaariana, que é a parte acima, tanto na faixa do Saara, quanto a parte acima do deserto do Saara, que é onde está na maior dominância ali do islamismo, mas não só ali, a região da janela 1040, que pega o norte da África e todo o sul da Ásia, onde não só o Islã, mas várias outras religiões dominam, e alguns regimes totalitários, alguns regimes ditatoriais. O evangelho não pode ser pregado, os nossos irmãos são perseguidos. Então, olha, esse tema do capítulo 1, dos versículos 5 a 10, vai ser muito relevante para a gente olhar para essas realidades, né? Nós temos, então, no capítulo de número 2 agora, de 2 Tessalonicenses, onde Paulo está preocupado com os falsos ensinos. E veja, um fake news, hein? Fake news, por quê? Estavam enviando cartas falsas, com orientação falsa, dizendo que era o apóstolo Paulo. Então você tinha cartas falsas ali, dizendo: olha, eu, Paulo, estou orientando vocês a fazer tal coisa. E Paulo agora tem que combater isso. Alguns, inclusive, nessa carta, até nos é revelado no capítulo 2, que Jesus já tinha vindo. E eles tinham ficado. Então, era esse o conteúdo. Então, capítulo 2, Paulo se dedica a falar sobre a segunda vinda, ou o retorno, a volta de Jesus Cristo, e esse é um tema muito relevante para os nossos dias de hoje. É relevante para toda uma vez que a igreja de Cristo começa a se esquecer, ou até mesmo ser enganado, como estavam tentando enganar os tessalonicenses aqui. Capítulo 3, aí você tem ali, é o capítulo final desta segunda carta, e ele está dividido aqui, então, em 3 temas principais. Paulo começa no versículo de 1 ao 5, pedindo oração, e oração pela pregação do evangelho, então incentivando a igreja a orar para que o evangelho continue sendo pregado ali na região da Acaia, ali na cidade de Corinto, e todo o retorno, inclusive, esta oração surte um efeito poderoso, porque na sequência, depois que Paulo sai de Corinto, no capítulo 19 ele vai para Éfeso, a maior igreja ali, a igreja de maior relevância daquela região, do que era chamado de Ásia Menor, ali, a igreja que mais enfrenta perseguição. Aliás, aquela região ali,
que é justamente a ponta do que hoje a gente chama de Turquia, na época conhecida como Ásia Menor, foi a região que mais enfrentou perseguição. Não à toa, o próprio Jesus manda João escrever a carta às 7 igrejas no livro de Apocalipse, as 7 igrejas desta mesma região, e a igreja de Éfeso está lá. Então, Paulo pede orações aos Tessalonicenses pela pregação do evangelho que continuaria a partir ali da cidade de Corinto, e com certeza estes irmãos oraram, e como Tiago diz em sua carta, a oração de um justo pode muito ser feita. Depois, dos versículos de 6 a 12, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo fala sobre, de novo, a advertência aos ociosos, aos que não queriam trabalhar, que queriam ganhos fáceis, que queriam sustento fácil, e alguns estavam falando, olha, para que eu vou trabalhar? Jesus está voltando. Então, estava aí uma das justificativas que eles estavam dando ali. Paulo vai de novo. Você vê, 3 vezes Paulo aborda esse tema. Uma vez na primeira carta, 2 vezes na segunda carta, e essa carta aqui é menor que a outra, né? E ele termina a carta lá nos versículos 13, 14 e 15, do capítulo 3, falando sobre exortações finais, orientações finais, a prática do bem, as saudações e a autenticação da carta. Ele dizendo, olha, é assim que eu escrevo as minhas cartas, é assim que eu assino, essa é a minha letra, para que não haja mais falsificação. Então, perceba a importância. Qual é o valor da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses para a igreja de hoje? O que a gente deve estudar? Uma das coisas muito interessantes, diferente das outras igrejas ali, dessas cartas que são mais curtas, a carta aos Tessalonicenses traz muito da dinâmica da vida da igreja, da vida diária da igreja, das suas práticas, dos seus desafios. Como é a igreja em meio à perseguição, como é a igreja em meio a situações ali do cotidiano, ou seja, a relação entre um cristão e a sociedade onde vive. Sim, a relação de trabalho, porque essa é a nossa principal relação. Nós temos relacionamentos que são de parentesco, relacionamento de sangue, relacionamentos sociais, de amizade, mas você não tem tantos amigos, nem tantos parentes, comparado ao número de pessoas com quem você trabalha, clientes a quem você atende, não é mesmo? Colegas de trabalho, pessoas com quem você trabalhou ao longo da vida. E isso aqui é interessante porque ele começa a mostrar essa dinâmica. Como é que o cristão se porta? Como é que o cristão deve agir em meio a essa sociedade? Como é que ele tem que se portar em relação à sua igreja dessa forma? Então, são cartas profundamente relevantes, também são cartas que nos orientam em relação ao consolo em meio à perseguição, são cartas que nos trazem o alerta em meio à vinda de Jesus. A gente não pode estar indiferente, dormente, agindo como se ele não voltasse. O apóstolo Pedro traz isso também em suas cartas. Esse é um tema forte trabalhado pelo apóstolo Paulo nestas cartas. Então, elas são de profunda relevância. Fora que, meus irmãos, toda a carta de Paulo tem oração. Tem oração no meio, no começo, no meio e no final. E isso nos ensina a orar também. Isso nos ensina a falar com Deus também. Esse é um panorama geral das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, para a gente aprender o que Deus deseja nos falar, né? A nossa revista, a gente está usando como apoio, né? Aqui, ó. A capinha dela aí. Nossos alunos que estão conosco presencialmente, todos vão receber. Mas ele diz aqui, ó, Tessalonicenses, visão de uma igreja local. Tá aí, um ponto importante para a gente entender. Porque nós temos a igreja que ela é a igreja de Cristo na face da terra, então falando da igreja como um todo, mas nós temos as igrejas locais, Igreja Batista de Vila Matilde, nós temos Igreja Batista daqui na nossa região, Igreja Batista da Penha, Igreja Batista de Vila da Lila, várias outras igrejas também que não são batistas, todas são igrejas locais. E como que deve ser a dinâmica? Então, Tessalonicenses traz essa riqueza para esta igreja que funciona no seu bairro,
funciona em meio à sua sociedade, ao seu povo, como deve ser esse relacionamento. Então, vamos abordar isso sobre Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, nas próximas 16 aulas. Vai ter uma playlist, vai ter um link dessa playlist em todo o restante aqui do nosso canal, então acompanhe, tá bom? E agradeço a presença dos irmãos aqui conosco, hoje nós retornamos aqui com a irmã Alta que teve alta hospitalar, estivemos orando por ela durante 105 dias, participou conosco, o Juan estava aí conosco, e hoje a gente teve a participação especial da minha sobrinha querida, de 2 aninhos, a Sofia, está lá agora do colo do vovô. Deus abençoe o restante da sua semana, queridos. Um grande abraço para os irmãos, uma alegria tê-los mais uma vez. Você que está aí pelo YouTube, não se esqueça de deixar seu like, sua curtida, compartilhar nas redes sociais, põe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, no nosso culto da manhã, na nossa celebração. Grande abraço. Muito Boa noite, obrigada. pastor. Boa noite, Obrigada. pastor. Obrigada. Obrigada. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, Tchau, princesa. Te falou tchau, Sofia. Sofia, Deus abençoe. Coisa mais linda. A vovó. A vovó. Ah lá, vovó. Deus abençoe. Querida.